Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Alô, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos à nossa rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 30 de janeiro de 2026. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje o programa Boletim DX tem na sua edição o número 217. Programa Boletim DX, edição 217, ok? Hoje teremos várias informações, vamos ter áudio aí da Rádio Exterior da Espanha, mais precisamente do programa Amigos da Onda Corta. Vamos ter também um boletim Ondas Curtas de X do nosso amigo Leonardo Ferreira, ou Léo Ferreira, e várias informações de X. Ok? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação na noite de hoje. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX. A nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Quedo a la espera. La señal es buena. Se escucha alto y claro. Saludos desde Madrid, España. Os habla Juan San Ildefonso. Bienvenidos a Amigos de la Onda Corta. En Onda Corta, vía satélite y en Internet. Radio Exterior, la emisora internacional de Radio Nacional de España. La radio ha sabido adaptarse muy bien a los cambios tecnológicos y a la competencia generada por los servicios de streaming, la creación de podcast o los dispositivos inteligentes, que con los años han ido empujando a este sector a innovar y a desarrollar otras formas de atraer y retener a sus oyentes. Pero este medio de comunicación, que a lo largo de su centenaria historia ha demostrado una notable capacidad de adaptación, se enfrenta en la actualidad a enormes desafíos. El despliegue del DAB+, la producción de contenidos exclusivos, la búsqueda de nuevos modelos de negocio, la expansión en las plataformas digitales y la incorporación de la inteligencia artificial serán cruciales para la supervivencia futura de la radiodifusión. Hoy hablamos con Gorka Zumeta, que es periodista, escritor, experto en formación y colaborador de Radio Nacional de España. Y hasta aquí puedo leer porque si no se nos acaba el programa y nos tenemos que ir. Hola Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Juan, encantado de tu invitación, muy amable. Bienvenido. Bueno, la radio continúa siendo un medio de comunicación importante en la Unión Europea porque, bueno, una parte muy significativa de la población escucha la radio diariamente o varias veces por semana. Muchísimo. Los oyentes de radio en Europa se cuentan por millones, por cientos de millones. La penetración de la radio, no solamente en España, que es en torno a un 54-55%, pero hablamos de cada uno de los países. Francia está en 70 y tantos, Gran Bretaña está en 70%, 70 y tantos. Es decir, son porcentajes enormes, pero el problema de la radio sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, que el envejecimiento, no solamente de los oyentes, sino que no hay renovación generacional, pero no es un problema solo de la radio, es un problema de la propia población, de la pirámide poblacional de Europa, ¿no? Es una población muy envejecida, pero la penetración de la radio y el seguimiento de la radio, Juan, es enorme. Hay algo que nos dice el famoso Eurobarómetro, y es que ha quedado demostrado, gracias a estos datos, que la radio se percibe como el medio de comunicación más fiable en comparación con la televisión y la prensa escrita, y esto la verdad que es una muy buena noticia.
Es que es la noticia. Es la noticia. Es la noticia, la credibilidad, la confianza que merece la radio. Y que el medio deberá conservar y alimentar, porque me parece que es fundamental. La radio, que ha perdido muchos tronos, entre ellos el de la inmediatez informativa que ha conseguido las redes sociales, tiene que cuidar muchísimo el hecho de que todavía los oyentes siguen creyendo en lo que dice la radio. Y esa expresión, que es una expresión que hemos conocido de todos los oyentes de la radio, de lo ha dicho la radio, vamos, eso iba a misa, ¿no? Y eso tiene que seguir siendo así, Juan. Estamos en unos tiempos en los que la credibilidad es difícil de mantener, sí, en los que las fake news, sí, los bulos, la falsa verdad está haciendo que la radio y cualquier otro medio se deba replantear un poco su trabajo. Bueno, es una buena noticia, no cabe la menor duda, ¿no? Los oyentes perciben la radio como un medio de comunicación muy fiable. Sin embargo, Gorka, y aquí es muy interesante tu opinión, con respecto a otros países de nuestro entorno, el consumo de radio desciende en España. Algo estamos haciendo mal. Bueno, simplemente vuelvo a reiterarte lo de los oyentes, es decir, la pirámide poblacional no llega a una renovación, pero los oyentes, por el propio ciclo vital, están desapareciendo. El EGM detecta que hay un decrecimiento del número global de los oyentes de radio. Desciende también el número de el tiempo que dedicamos a la escucha de la radio. Pero la radio sigue siendo muy fuerte, es decir, tú cuando hablas de 23 millones de personas que la escuchan todos los días, de lunes a viernes, mayores de 14 años, dices, oye, esto no es ninguna broma. O sea, de hecho, todavía la publicidad, estamos hablando de que el sector copa casi 500 millones de euros al año, que no es tampoco una cifra baladí. Entonces, estamos en un momento, efectivamente, en la encrucijada, tú lo decías bien en la introducción, en el que la radio tiene que decidir qué quiere ser de mayor, ¿no? Y entre esas decisiones que tiene que tomar está la DAB+, ¿no? El despliegue de la DAB+, donde nos encontramos con que no todos los actores que participan en el sector de la radio están de acuerdo en el desarrollo de la DAB+. Esta casa, como ha hecho siempre, como hizo con la FM, por ejemplo, en los años 60, está impulsando el desarrollo de la DAB+. Yo creo que con retraso, reconocido incluso por las propias autoridades de Radio Nacional, ese retraso que se ha producido, pero es fundamental, es estratégico que la radio, como ha ocurrido en Francia, por ejemplo, Juan, que es el ejemplo que tenemos más cercano, ha conseguido una visibilidad y una notoriedad con todo este proceso de migración de la radio de FM a DAB+, y con la llegada de nuevas emisoras, que ahora mismo la radio es la niña bonita de los medios de comunicación en Francia, ¿no? Y eso lo ha conseguido la DAB+, ¿no? Bueno, no tanto el canal, cuanto el cambio a ese canal, ¿no? He encontrado datos muy curiosos, ¿no? Como que la radio sigue despertando pasiones en Grecia, en Italia. Bueno, y ya el caso de Irlanda es muy significativo, porque es que llegamos a audiencias de en torno al 90%, ¿no? Estamos hablando de ya población de gente mayor, ¿no? Sí, gente mayor. Pero bueno, también es un éxito para este medio de comunicación, sin duda, Juan. Lo que también es cierto, y hay que apuntarlo, es que los criterios de medición de cada uno de esos países que tú has citado no siempre coinciden con las mediciones que se hacen en España. En España, por ejemplo, el EGM trabaja con audiencias diarias y audiencias mensuales. En algunos de estos países las audiencias son semanales. Es decir, que los números no coinciden exactamente tal y como los vemos a primera vista, ¿no? Pero en cualquier caso sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en que la penetración de la radio en Europa es enorme, sin duda. Aquí en España los datos nos dicen que 1 de cada 6 jóvenes de 18 a 24 años utiliza la radio habitualmente para informarse, y 1 de cada 4 en el segmento comprendido de los 25 a los 34 años. Es decir, en lo que se refiere al público más joven hay que hacer ahí un esfuerzo, ¿no?, para atraerles. Hay que hacer un esfuerzo que viene de la mano de nuevas emisoras, de nueva oferta dirigida específicamente a esos targets o a esos nichos, ¿no?, o grupos de edad. Me parece fundamental, me parece estratégico para la radio que, si quiere conservar en lo que es la propia industria, dé ese paso, cambie e incorpore nuevas ofertas, como ocurrió con la TDT. Es cierto que en el caso de la TDT llegaron nuevos actores, pero
las audiencias se siguen manteniendo en torno a los mismos canales. Es decir, la radio digital terrestre, a través del estándar de DAB+, va a incorporar, probablemente, si esto llega a buen puerto, va a incorporar nuevas emisoras que en muchos casos irán hacia los jóvenes. Eso será, como te digo, la renovación de la radio y de la oferta de la radio, en búsqueda de los nuevos oyentes, de esos nuevos oyentes que, como tú apuntas muy bien, son o deben ser los jóvenes, ¿no?, a los que se dirigen. Que eso se produzca o no se produzca, que eso lo veamos en España o no, todavía está por ver, pero desde luego esta casa tiene voluntad absoluta de defender la DAB+ y de ir con ella a tope. Okay. Estos oyentes más jóvenes se sienten más atraídos por los medios digitales, las redes sociales, los blogs. Por eso la radio también tiene que son lo que más utilizan para informarse. Tiene que hibridarse, claro. La radio tiene que incorporar la imagen, la radio, aunque a los clásicos no nos guste, Juan, yo no sé, ya lo sé. Estoy leyendo el pensamiento, pero yo, como digo siempre, cuando hablamos de la radio televisada o de la radio con imágenes, ¿no?, como quieras llamarla, a mí me solían decir, bueno, pero tú no eras de los que defendía la radio sin imágenes, la radio pura, la radio de la imaginación. Digo, sí, pero estamos hablando de la supervivencia del medio. Cuando hablamos de la supervivencia del medio, si la radio tiene que incorporar imágenes, como si tiene que hacer el pino. Es decir, hay que buscar nuevos canales, hay que buscar nuevas formas, nuevos formatos para llegar a esas nuevas generaciones. Pero fíjate qué paradoja, Gorka, porque los jóvenes se informan menos o escasamente a través de los medios en los que más confían, esto es lo que nos dicen los estudios, y lo hacen masivamente a través de los medios en los que menos confían, que son, pues eso, las redes sociales, que no tienen demasiada credibilidad, que digamos, ¿no? Pero bueno, desciende esa credibilidad, paradoja, ¿no? Pero ante una noticia, digamos, de alcance, una noticia importante, en ese caso sí que se recurre a marcas conocidas o reconocidas. Es decir, que si haya una noticia que se ha producido de un acontecimiento X que tiene una importancia, extrema, en ese caso sí que los jóvenes recurren, pues, a las marcas de Radio Nacional, a marcas del País, a marcas de la cadena SER, marcas que son y que vienen con una fiabilidad por detrás especial. Se me ocurre además que esa confianza que tienen en la radio podría ser clave para atraer a los jóvenes de hoy a la radio del mañana. Sin duda, es que tenemos que utilizar todos los resortes. Todo lo que tengamos. Todo, absolutamente todo. Partiendo de que la clave siempre está en los contenidos. No tanto en los canales cuanto en los contenidos. Es decir, cuando nace la FM en España, nace con el contenido más barato que entonces se les ocurrió, que era la música, poner discos. O sea, fue el contenido más barato. Pero cuando llegó Antena 3 de radio, demostró que la radio convencional era realmente no exclusiva de la onda media, como se pretendía, sino que también se podía difundir a través de la FM. Y eso supuso que la guerra de la radio entonces se trasladó del escenario de la onda media a la FM. La FM no era nada hasta que llegaron unos tipos que hicieron unos contenidos que atrajo a los oyentes. ¿Eso es lo que va a ocurrir con la DAB+? No lo sabemos. Esperemos que sí. Confiemos en ello. Al principio de una de tus conferencias, creo que fue en las Islas Canarias, ahora si quieres nos lo cuentas. Ahí haces una comparación entre la radio del año 1965 aproximadamente y la actual. Y comentas que en esa época la radio giraba como una especie de satélite alrededor de los oyentes. Pero con el paso del tiempo y la incorporación de nuevas tecnologías, pues de los ordenadores, los smartphones, las tablets, los altavoces inteligentes y demás, esos elementos nuevos forman un círculo que es el que gira ahora alrededor del oyente. Y a mí esa visión me gustó muchísimo, Gorka. Porque es que la radio ahora mismo está en busca permanente del oyente. O sea, tener un oyente es tener un tesoro. Y mantenerlo ya ni te cuento. Entonces la radio antes recibía oyentes porque hacía sus emisiones y los oyentes, como tú decías, gravitaban alrededor de la radio y se dejaban caer de vez en cuando. Ahora no, ahora es cuidado, es que son los diferentes canales, son los diferentes medios los que están en busca y te voy a precisar más, no solamente en busca del oyente, sino en busca de la atención del oyente, que es lo más difícil. ¿Un podcast es radio? Un podcast es un contenido en audio. No hace falta definirlo más. Toda definición limita. Por definición, iba a decir, ¿no? Perdón por la redundancia. Pero es verdad, tú añades una serie de conceptos a una definición y estás limitando ese concepto. No, el podcast yo lo considero como el hijo o la hija de la radio, ¿no? Y en ese sentido tiene un valor extraordinario. Pero la comunicación de masas
que consigue la radio, sin embargo, en una comunicación muy peculiar que es de tú a tú, o sea, eso es muy difícil que lo sustituya el podcast. Y sobre todo es imposible, porque va contra natura, que el podcast se acerque al efecto del directo. Que eso la radio es imbatible, ¿no? Bueno, lo que sí hemos vivido en los últimos años es un boom del podcast. Sí, probablemente mayor del que nos quieren. Que a lo mejor es menor, una burbuja, ¿no? Eso, tío, yo no creo que sea una burbuja, Juan, no. Sí, pero sí que es menor de lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Hay muchos intereses por parte de una naciente industria del podcast que tienen que ver con ese interés, con demostrar que el podcast efectivamente es el éxito, es todo, es ahora mismo omnipresente. Sin duda, el podcast tiene muchísimo atractivo entre los oyentes, especialmente entre los más jóvenes. Es decir, estamos hablando, por tanto, de un reparto generacional de medios. Los más veteranos, por llamarlos de alguna forma, son más oyentes, siguen siendo oyentes de radio. Los más jóvenes, los que se incorporan al mundo del consumo de audio, se decantan por el podcast. Por eso, al podcast le faltan oyentes mayores y a la radio. Bom, amigos e amigas, ouvimos aí parte do programa da Rádio Exterior da Espanha, amigos da Holanda Corta, falando sobre a importância do rádio e também de como a juventude vem aí ouvindo rádio mundo afora, em especial lá pela Europa. A gente também não pode dizer que aqui no Brasil não esteja também bem próximo do comentado, onde está se ouvindo rádio realmente os mais veteranos e os mais jovens buscando outros meios como podcast, como outras plataformas. Citado também sobre a questão da migração, né, do FM para o DAB+, que eles falam lá DAB ou DAB+, ou DAB+. Então realmente há essa digitalização na Europa, na Espanha, em vários países lá, onde por aqui o país vai na contramão de tudo que se buscava anteriormente, com o encerramento das emissoras de AM, migrando para o FM, uma vez que, como no próprio Estados Unidos, lá estão digitalizando o AM, e aqui estamos matando o AM. Na própria Argentina, país vizinho, se concede, se dá outorga a emissoras de AM. Infelizmente, o único país da América Latina onde está sendo encerrado, estão matando o AM, é aqui no Brasil, depois que foi aí autorizada a migração do AM para o FM. Infelizmente, as grandes associações que defendem o poder das emissoras, junto com o empresariado, definiram, né, e com a assinatura da ex-presidente Dilma Rousseff, colocou fim aí às emissoras de AM do nosso país. Isso levando a onda curta, levando a onda tropical e, por que não dizer também, sem sombra de dúvida, a onda longa, só que no Brasil já há algum tempo que não tem mais sinal de onda longa. Mas aí, infelizmente, todas as outorgas para a emissora de AM, de onda tropical e de onda curta, vai chegar ao seu fim dentro em breve. Dos 100% de emissoras de AM, 70% pediram para migrar para o FM. Então vamos ver quando realmente vai chegar o limite onde as poucas emissoras estarão no ar transmitindo pelo dial do AM. E sim, vamos estar recebendo de vários países as suas transmissões de AM dos 4 cantos do planeta. Ok, amigos? Infelizmente, triste, mas uma realidade que vivemos já há algum tempo. Mas vamos adiante, seguindo com informações de X. A programação da CM Obrecht para o fim de semana, para este próximo sábado, dia 31 de janeiro, das 15 às 16 horas UTC, em 6.070 kHz, via canal 292, desde Horbach, eu acho que é esse, Horbach, Alemanha. Ok? Então os amigos podem acessar o site cmo
BRECHT.G, aliás, JIMDOFR.com/SHORTWAVE, tracinho, que é o hífen, rádio, ou radio, RADIO, ok? Esse é o site para acessar, ouvir e enviar um informe de recepção. Em alfabeto fonético, ficaria da seguinte forma: Charlie, Mike, Oscar, Bravo, Romeo, Echo, Charlie, Hotel, Tango, ponto, Juliette, Índia, Mike, Delta, Oscar, Foxtrot, Romeo, Echo, ponto, Charlie, Oscar, Mike, barra, Sierra, Hotel, Oscar, Romeo, Tango, Whisky, Alpha, Victor, Echo, underline, aliás, o hífen, que é o tracinho no meio, Romeo, Alpha, Delta, Índia, Oscar. Ok, amigos? Então fica aí esta dica. A Rádio Bulgária está completando 91 anos neste mês de janeiro. Na verdade, já completou no último dia 25. A Rádio Nacional da Bulgária celebrou aí seus 91 anos no último dia 25 de janeiro de 2026. A emissora foi fundada em 25 de janeiro de 1935 pelo Decreto Real do czar Boris III. É a instituição de mídia mais antiga do país, antecedendo a televisão pública em 25 anos. Para comemorar sua fundação, o prêmio Chirac Skitnik, nomeado em homenagem ao seu primeiro diretor, é entregue todo dia 25 de janeiro. Este prêmio reconhece indivíduos que, seguindo o espírito multifacetado de Skitnik, fortalecem o prestígio e o desenvolvimento da radiodifusão búlgara. Cronologia da radiodifusão na Bulgária. Em 1895, houve as primeiras notícias sobre a invenção do físico Guglielmo Marconi, que são publicadas na imprensa europeia, despertando o interesse na Bulgária. Em 1903, a telegrafia sem fio é usada pela primeira vez em território búlgaro. Em 1911, a imprensa Telefunk instala a primeira estação de rádio a bordo de um navio búlgaro. Em 1912, a primeira estação de rádio costeira do país é constituída na cidade de Varna. Em 1929, radioamadores realizam as primeiras transmissões de rádio com comentários e música. Em 1930, mais precisamente dia 30 de março, um grupo de engenheiros e intelectuais funda a Rádio Rodno, rádio nativa em Sofia. Em 1934, mais precisamente no mês de junho, a Rádio Rodno passa a se chamar a Rádio Sofia. Em 1935, mais precisamente dia 25 de janeiro, o czar Boris III assina o decreto real para nacionalizar a Rádio Rodno. Em 1936, em 16 de fevereiro, a emissora nacional inicia suas operações com vários transmissores de ondas médias em Sofia, Stara Zagora e Varna. Em 1936, mais precisamente dia 21 de maio, a Rádio Sofia inicia transmissões internacionais em ondas curtas. A primeira transmissão em língua estrangeira foi em Esperanto. Em 1937, mais precisamente dia 1º de maio, teve início as transmissões dos boletins informativos em inglês, francês e alemão, com 5 transmissões semanais. Em 1938, mais precisamente dia 15 de abril, houve a interrupção das transmissões em ondas curtas. Em 1939, retomada das transmissões. Em 9 de setembro de 1944,
a suspensão das transmissões internacionais. Em 15 de março de 1948, houve a criação de uma nova estação de rádio nacional sob o regime comunista. Em 2 de julho de 1955, a inauguração da primeira estação de rádio regional em Plovdiv. Em 1957, mais precisamente em 19 de junho, houve o início oficial das transmissões em espanhol, com 3 transmissões semanais e músicas aos domingos. Em 20 de outubro de 1958, houve transmissão diária em idioma espanhol. Em 26 de dezembro de 1959, houve o lançamento da televisão nacional búlgara. Em 18 de janeiro de 1960, todas as atividades de rádio e televisão são reorganizadas em programas nacionais, regionais e internacionais. Em 4 de janeiro de 1971, é lançada a Rádio Horizonte, com programação de notícias e música. Foi a primeira transmissão em estéreo. Em 1972, o novo prédio da Rádio Bulgária é inaugurado em Sofia, no número 4 da Boulevard Dragan Tsankov. Em 1992, a Rádio Sofia passa a se chamar a Rádio Bulgária. Em 1º de janeiro de 1993, a BNR é admitida como membro pleno da União Europeia de Radiodifusão. BNR, amigos, seria a Rádio Nacional da Bulgária, sigla em inglês. Bulgarian Radio National. Em 1999, mais precisamente dia 1º de janeiro, é fundado o Clube de Monitores da Rádio Bulgária. Em 2004, a Rádio Bulgária, ou seja, a Rádio Nacional da Bulgária, lança seu website. Em 2008, há testes de rádio digital mundial, DRM. Em 2009, é lançada a Rádio Vidin. Em 1º de janeiro de 2012, as transmissões em ondas curtas foram interrompidas. Em 1º de junho de 2017, o site da Rádio Bulgária suspendeu a transmissão de áudio online. Em 10 de junho de 2021, o podcast diário Bulgária Hoje foi lançado em vários idiomas. Então, amigos, parabéns aí à Rádio Bulgária por se manter viva, mesmo por meio da internet, aí comemorando seus 91 anos de transmissões para o mundo, via web e também nacional. Ok? Então, parabéns aí de todos que fazem o DX Clube Sem Fronteiras, a Rádio Bulgária, pela passagem dos seus 91 anos de fundação. Bom, amigos, mais informações que nos chegam sobre as próximas transmissões da Imaginary Stations, ou Imaginary Stations, que estará no ar com uma nova transmissão via Shortwave Radio Gold, sábado às 12 UTC em 3.975 e 6.160 kHz, domingos às 10 UTC, às 14 e às 22 horas UTC em 3.975 kHz. As principais áreas de cobertura incluem, entre outras, Bélgica, Ilhas Britânicas, Luxemburgo e Holanda. Informações e envio dos relatórios de recepção pode ser enviado ao seguinte e-mail: imaginarstytions@gmail.com, gmail.com. Em alfabeto fonético ficaria da seguinte forma: India Mike Alpha Golf India November Alpha Romeo Yankee Sierra Tango Alpha Tango India Oscar November Sierra @golf Mike Alpha India Lima Charlie Oscar Mike. Ok? Então fica aí a dica das
transmissões da Imaginary Stations neste sábado, dia 31, e no domingo, dia 1º de fevereiro. Sábado, às 12 UTC, em 3.975 e 6.160 kHz. E aos domingos, às 10 UTC, às 14 e às 22 UTC, em 3.975 kHz. Bom, amigos, rádios portáteis baratos vendidos no AliExpress estão sob investigação do Ministério das Comunicações, das Telecomunicações e Infraestrutura Digital, o CETID, lá na Europa. A Secretaria de Estado de Telecomunicações e Infraestrutura Digital, CETID, decidiu estabelecer uma campanha permanente de monitoramento de rádios portáteis PMR baratos vendidos em marketplaces como o AliExpress, devido ao uso crescente para interferir em outros serviços. Os rádios portáteis PMR são dispositivos que utilizam ondas de rádio para comunicação gratuita, ideais para atividades ao ar livre e emergências. A regulamentação permite o uso de 16 canais não licenciados na faixa de 446 MHz, além de 40 canais de faixa cidadã CB. Nos últimos anos, marcas chinesas lançaram rádios portáteis profissionais a preços acessíveis, como o Baofeng UV5R, que permitem o uso da faixa de rádio amador. A CETID considera uma situação em uso inadequado do aspecto de rádio, que pode causar interferências, especialmente quando o equipamento é usado para fins criminosos. Na campanha de monitoramento 2024-2025, foram identificados diversos produtos online que poderiam interferir na faixa de 470 a 694 MHz. Dos 553 anúncios detectados, apenas 137 foram removidos, representando 25% do total. Então, amigos, só reforçando aqui, se o amigo não tem a licença da Anatel para operar um rádio comunicador ou rádio amador, como muitos até chamam no popular, mas rádio amador são todos os amigos que transmitem o seu sinal através da sua estação de rádio montada em casa ou até no veículo, a estação móvel, ok? Então, se você não tem a licença, fica aqui o meu apelo, que não use os rádios comunicadores de longa distância, como esses Baofengs citado aqui, o V5R, o V8R, que ele é de frequência aberta no sentido de digitar as frequências dentro daquele limitado, certo? De 446 MHz, como também de 136 MHz, então em UHF e VHF. Então peço aqui encarecidamente que não utilizem esses rádios se você não tem a licença da Anatel para operar, ou seja, para transmitir e receber dados através, ou receber informações ou chamadas através desses equipamentos. Infelizmente, como nosso país é um país de dimensão continental, a fiscalização deixa a desejar nesse sentido de coibir o uso realmente de forma irregular por várias pessoas, inclusive por empresas, não é? Que utilizam desses equipamentos para uma comunicação interna. Então, frisando, não utilizem se vocês não têm autorização ou outorga da Anatel para utilizar esse tipo de rádio. Certo, amigos? A Rádio Praga apresenta novos cartões QSL para 2026. Como acontece todos os anos, a Rádio Praga apresenta seus novos cartões QSL para os próximos 12 meses do ano 2026. Este ano está sendo dedicado aos 90 anos de aniversário da Rádio Praga Internacional. A partir de 2024, um cartão QSL eletrônico ou EQSL será enviado a todos que enviarem um relatório de recepção pelo formulário online.
Os cartões QSL físicos serão emitidos apenas para aqueles que enviarem seus relatórios para o seguinte endereço postal: Rádio Praga Internacional ou Radio Prague International, Ibero-American Newsroom, ou seja, Departamento Ibero-Americano, Vinohradska 12 12099, Praga 2, República Tcheca. Então vamos trazer aqui em alfabeto fonético: Rádio Praga Internacional, redação Ibero-Americana. Agora vamos para o endereço da rua: Vinohradska, esse último é com acento, número 12, 12090, é o código postal, Praga, numeral 2, República Tcheca. Em alfabeto fonético, o endereço seria dessa seguinte forma: Victor, Índia, November, Oscar, Hotel, Romeo, Alfa, Delta, Sierra, Kilo, Alfa. Primo segundo, que seria o número 12, ok? Então, Vinohradska, essa é a rua lá da Rádio Praga Internacional. Então, Rádio Praga Internacional, redação Ibero-Americana, Vinohradska, número 12, 12099, Praga, numeral 2, República Tcheca. Se os amigos desejarem enviar um e-mail, é o espanol, sem o tio, espanol, @radio, radio.cz. Então, é alfabeto fonético: Eco, Sierra, Papá, Alfa, November, Oscar, Lima, @Romeo, Alfa, Delta, Índia, Oscar, .Charlie, Zulu. Ok, amigos? Então, acessando espanhol, ou seja, espanol.radio.cz, os amigos podem encontrar aí a foto dos QSLs edição 2026 da Rádio Praga Internacional. Bom, amigos, vamos ouvir um áudio agora do nosso amigo Leonardo Ferreira, com notícias interessantes aí sobre as ondas curtas, com o boletim Ondas Curtas e DX. A melhor programação, porque você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. No ar, boletim informativo. Ondas Curtas e DX. Olá, eu sou Léo Ferreira e chego a partir de agora com o boletim informativo Ondas Curtas e DX, edição janeiro de 2026. Em uma demonstração de que a tecnologia analógica ainda é imbatível contra a censura moderna, a Rádio Farda retomou as suas transmissões em ondas curtas para o Irã este mês. A medida é uma resposta direta aos bloqueios de internet no país. O rádio de ondas curtas voltou a ser o principal cordão umbilical de informação livre para milhões de ouvintes iranianos. O lendário World Radio TV Handbook, WRTH, a Bíblia dos ouvintes de rádio, lançou sua edição de número 80, com um marco histórico. Esta é a última edição impressa em papel. A publicação agora transita definitivamente para o formato digital, oferecendo atualizações em tempo real e links de streaming integrados. As edições físicas de colecionador enviadas em dezembro de 2025 já são consideradas itens raros. O Ministério das Comunicações do Brasil reabriu prazos recentes, final de 2025, para que emissoras de ondas curtas, OC, e tropicais, OT, solicitem a migração para o FM, buscando melhor qualidade sonora comercial. Por outro lado, o Brasil segue como um player importante nos testes de DRM, Digital Rádio Mundial, em ondas curtas. A tecnologia permite som com qualidade de FM e transmissão de dados em frequências de longo alcance, sendo vistas como estratégica para cobrir a região amazônica de forma eficiente. A Rádio Free Asia,
anunciou este mês a retomada e o fortalecimento de programas semanais em coreano, visando furar a bolha do isolamento da região. A Rádio Taiwan Internacional celebrou excelentes índices de audição em suas transmissões de ondas curtas em espanhol e japonês, provando que o público entusiasta de X continua ativo globalmente. E agora vamos à dica técnica da semana. Agora, a dica técnica. Estamos no pico do ciclo solar, o que significa que as frequências mais altas, acima de 15 MHz, estão com a propagação excepcional durante o dia. É o momento perfeito para tentar captar emissoras distantes com antenas simples. E fique atento à temporada de horários A26, que começará em março. As emissoras ajustarão suas frequências para os meses de primavera-verão, no hemisfério norte. Este foi o nosso boletim informativo Ondas Curtas e DX. Um forte 73 a todos e até a próxima edição. O boletim informativo Ondas Curtas e DX é produzido e apresentado pelo jornalista Léo Ferreira, em edição mensal. A melhor programação, porque você merece. Essa é a sua rádio. Amigos y amigas, sean bienvenidos al informe mensual de la AER de la Asociación Española de Radio Escucha. Antes de nada, feliz año y como siempre indicamos que las frecuencias se dan en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Además, deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Iniciamos en Corea del Norte, pues La Voz de Corea cuenta con 4 emisiones diarias en español de 1 hora de duración, a las 0300 y a las 0500, 11.735, 13.760 y 15.180 hacia el centro y el sur de América, y a las 19.00 y a las 22.00 en 7.570 y 12.015 para Europa. Para obtener su tarjeta QSL, los informes de recepción se deben enviar al correo que deletreamos: Víctor Oscar Kilo @Sierra Tango Alfa Romeo Charlie Oscar November Eco Tango Kilo Papa. Y desde la isla de Madagascar, la emisora religiosa World Christian Broadcasting, que en español se identifica como La Voz Alegre, tiene 2 programas diarios en español dirigidos hacia América del Sur, de 0200 a 0300 y de 0300 a 0400, siempre por la frecuencia de 9755. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección: info@worldchristian.org. Por su parte, Radio El Cairo continúa emitiendo hacia Europa y América en español de 0045 a 0200 en 9900 con muy mala modulación. Los informes de recepción se pueden enviar al correo radioelcairoespa@yahoo.com. Radio Praga emite diariamente en español de 0000 a 0027 en 5010 y 17.790 hacia el Caribe y América, de 0200 a 0227 en 5010 hacia el Caribe y de 0300 a 0327 en 5800 y 9955 hacia América, siempre vía los transmisores de Radio Miami Internacional en Estados Unidos. Los informes de recepción se pueden enviar al correo que deletreamos: charlieradio@Romeo Alfa Delta India Oscar Charlie Zulu. Terminamos en Corea del Sur, pues la KBS World Radio tiene un nuevo esquema de emisiones diarias en español, de 0200 a 0300 en 15.575 hacia América del Norte, de 11.00 a 12.00 en 11.795 hacia América del Sur, y por último hacia Europa, África y Oriente Medio, de 17.00 a 18.00 en 9.740. Los informes de recepción se pueden enviar al correo que deletreamos:
Sierra Papa Alfa November India Sierra Hotel @Kilo Bravo Sierra Charlie Oscar Kilo Romeo. En último lugar, no olviden que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Además, todos sus programadistas favoritos están en la web programasdex.com, donde hay un total de 10 programas disponibles. Y, como no, nos pueden escribir a la cuenta correo @aer.org.es desde nuestra web aer.org.es, así como desde nuestro perfil en Facebook. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X. Amigos y amigas. Bom, amigos, tivemos aí a participação do nosso amigo Pedro Sedano, da AER, Associação Espanhola de Rádio Escuta, com o informe de janeiro. Também tivemos nosso amigo Léo Ferreira, com o boletim Ondas Curtas e DX, edição também do mês de janeiro de 2026. Bom, amigos, vamos dar sequência às nossas informações. É que tem um novo rádio aí no mercado, bem sofisticado no quesito disponibilidade de acessórios e recursos para os amigos ouvintes entusiastas dos rádios. XH-Data D608WB, rádio de emergência portátil XH-Data D608, ou seja, 608WB, em FM, AM e onda curta, com manivela e energia solar, bateria recarregável de 3.000 mAh, alarme, SOS, reprodutor de MP3, Bluetooth, lanterna e luz de leitura para camping. Esse é o topado dos topados, amigos, posso assim dizer. Tem muitos recursos, agora vamos ver se a sensibilidade realmente não ficou de fora, né? Porque com tantos recursos, só nos resta aí torcer que a sensibilidade seja também topada, né? Podemos dizer assim, seja o up desse receptor, certo? Em diversas situações de emergências, como desastres naturais, como tempestades, enchentes, quedas de energia, etc., este rádio de emergência com manivela e energia solar é a solução ideal. FM abrange a faixa de 64 a 108 MHz. Em AM vai de 520 a 1710 kHz. Também vai de 522 a 1620 kHz. Em onda curta, abrangendo aí a onda tropical, vai de 1711 a 29.999 kHz. Para a faixa, acredito que é banda de aviação, se não me engano, aqui não informou direito, 162.40 a 162.55. Bluetooth, cartão, compatível com Bluetooth e cartão TF. Quando o Bluetooth estiver conectado, você pode fazer chamadas sem fio usando a função do microfone. Lanterna e luz de leitura, 3 níveis de brilho, podem ser ajustados livremente, permitindo personalizar a luz para condições de pouca luz ao ar livre ou durante a leitura. Sobre este tipo de produto, a faixa de frequência, a busca e o armazenamento automático em cada banda são simples. Selecione sua estação de rádio favorita para salvá-la e exclua as estações salvas a qualquer momento. Permite salvar até 500 estações. Possui uma potente antena telescópica giratória que proporciona alta sensibilidade e recepção. Bom, isso é o que a gente espera de um receptor. Não é apenas um rádio, mas também um reprodutor de música equipado com Bluetooth, conecta-se facilmente a seu telefone, reproduz músicas e atende chamadas. Com um slot para cartão TF, você pode conectar um cartão para reproduzir músicas. Equipado com um alto-falante de 5 watts, a qualidade de som é nítida e potente. Também possui timer, despertador, duplo, temporizador de sono, indicador de temperatura, indicador de intensidade de sinal e indicador de sensibilidade. Bom, amigos, se ele realmente diz que tem tudo isso, vale a pena conferir. Seria um senhor rádio para os tempos atuais.
O rádio de emergência D608WB possui uma bateria recarregável de alta capacidade de 3.000 mAh, pode ser alimentado e carregado através de um cabo USB tipo C, também inclui um painel solar para carregamento de emergência em ambientes externos e uma manivela, uma porta USB adicional para ser usada para carregar smartphone em ambientes externos. Não apenas um rádio FM, AM de onda curta para uso diário, mas também um kit de emergência multifuncional para camping, equipado com uma lanterna potente de 3 níveis de brilho e uma luz de leitura de emergência adicional, utilizável mesmo à noite. Também possui um alarme SOS. Em caso de perigo ou emergência, você pode ativar o alarme SOS e a lanterna acenderá automaticamente. Acreditamos que este produto irá satisfazê-lo. Você receberá um rádio XH-Data D608WB, uma bateria recarregável de 3.000 mAh, uma pulseira, um manual de instruções e garantia de 12 meses. Isso aí, amigos, podem ser encontrados na Amazon, certo? Realmente, se ele promete tudo que diz aí, é um rádio topado, certo? Como a antena está dizendo aqui, que tem indicador de intensidade de sinal, indicador de sensibilidade e uma antena, antena telescópica giratória que proporciona sensibilidade de recepção, esperamos que ele realmente atenda ao que diz. É um senhor rádio, dessa forma realmente seria um senhor rádio, viu? Então aguardamos aí mais notícias dos amigos para que realmente esse receptor seja realmente conforme diz. Ok, amigos? Mas vamos para mais uma informação. Encontrei um glossário do rádio de algumas informações, que a letra A seria amplitude modulada, mas na forma de modulação na qual a intensidade da onda portadora varia de forma relacionada à informação transmitida. Amplificação, aumento da intensidade de um sinal quando atravessa um dispositivo ou circuito. Antena é uma interface que recebe energia elétrica de alta frequência do transmissor e otimiza sua propagação através do espaço livre. Alternativamente, a antena recebe energia do espaço livre e a encaminha para um receptor. Áudio, sinal elétrico que transporta a informação de som. Audiofrequência, frequências de vibração do ar que podem ser detectadas pelo ouvido humano normal, que variam de cerca de 20 Hz até 15 kHz. B. Banda, faixa delimitada de frequências em geral, comportando diversos canais de transmissão de um mesmo tipo de telecomunicação, também denominada faixa. Broadcast, da radiodifusão. Comprimento de onda, distância percorrida por uma onda eletromagnética durante um ciclo de frequência, 1 Hz. É obtido dividindo-se a velocidade da propagação pela frequência. Concessão, ato legal que delega o direito de prestação de um serviço de telecomunicação no regime público, mediante contrato por prazo pré-determinado. D. Datecasting, transmissão de dados simultaneamente com a transmissão normal de áudio ou vídeo. Em geral, os dados são relacionados ao conteúdo de programa transmitido. Delay, termo técnico usado para designar o retardo de sinal em circuitos eletrônicos, geralmente o atraso do som nas transmissões via satélite ou via internet. Letra E. Estéreo, técnica de transmissão e ou reprodução de som em 2 canais separados e distintos, um para cada ouvido. Frequência modulada, forma de modulação na qual a frequência de onda portadora varia da forma relacionada à informação transmitida. Opera na faixa de 87.8 MHz a 108.0 MHz. Só que podemos abranger isso aqui para 64
MHz a 108 MHz. Frequência, número de vezes por segundo em que uma corrente elétrica inverte o sentido do fluxo, medida em Hz e seus múltiplos. H, Hertz, unidade de medida de frequência de uma corrente elétrica. Sua abreviação é Hz, equivale a um ciclo por segundo, isto é, uma inversão de sentido da corrente por segundo. O nome foi dado em homenagem ao cientista alemão Heinrich Rudolf Hertz, que comprovou a existência das ondas eletromagnéticas. J de jingle é um elemento, ou seja, um termo de língua inglesa cuja tradução literal seria, no português, tínido, ou tinido, ou zumbido. É utilizado em referência a uma mensagem musical publicitária elaborada com um refrão simples e de curta duração, favorecendo sua memorização. M, modulação, processo usado para alterar as características de um sinal eletromagnético, onda portadora, de forma a qual sua variação traduzam as informações que se deseja transmitir através desse sinal. O sinal sem modulação não contém informações. Onda, forma de propagação de energia eletromagnética pelo espaço. Onda curta é a modalidade de serviço de radiodifusão que opera nas faixas de 5.950 a 6.200 kHz, de 9.500 a 9.775 kHz, de 11.700 a 11.975 kHz, de 15.100 a 15.450 kHz, de 17.700 a 17.900 kHz, de 21.450 a 21.750 kHz e, por fim, de 25.600 a 26.100 kHz com modulação em amplitude. Onda média é a modalidade de serviço de radiodifusão que opera nas faixas de 525 a 1.605 kHz e de 1.605 a 1.705 kHz com modulação em amplitude. Onda tropical é a modalidade de serviço de radiodifusão que opera nas faixas de 2.300 kHz a 2.495 kHz, de 3.200 a 3.400 kHz, de 4.750 a 4.995 kHz e, por fim, de 5.005 a 5.060 kHz com modulação em amplitude. R. Radiodifusão, nome genérico das transmissões de rádio ou televisão destinadas à recepção livre e gratuita pelo público em geral. Reclame, ou seja, citação de empresa junto a um slogan ou chavão publicitário já era uma prática estabelecida no rádio desde a década de 20. Algumas emissoras mantinham um fundo de broadcasting, uma arrecadação junto às empresas comerciais que, em troca, eram citadas na programação. Receptor, aparelho destinado a captar e exibir de forma inteligível sinais de áudio, vídeo ou dados. Sinal, informação contida em uma corrente elétrica modulada. Sintonia, ajuste de um receptor para permitir a recepção adequada de um sinal. Spot, é um fonograma utilizado como peça publicitária em rádio, feita por uma locução simples ou mista, duas ou mais vozes, com ou sem efeitos sonoros e música de fundo. O spot é geralmente utilizado na publicidade quando há muita coisa a ser transmitida em uma só mensagem. Streaming, forma de distribuir informação multimídia numa rede através de pacotes. É frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia através da internet. No caso das rádios, é o serviço ou tecnologia para a transmissão das rádios através da internet. Telemática, ciência que trata das comunicações móveis, incluindo capacidade de comunicação sem fio para informações gerenciais, aplicações de segurança, navegação e entretenimento.
transcodificador, dispositivo que transforma para um padrão diferente os sinais recebidos em um outro padrão. Transmissor, equipamento eletrônico que transforma a energia elétrica de baixa frequência, geralmente de 60 Hz, para uma frequência elevada, em geral acima de 500 mil Hz, a fim de permitir que ela se propague livremente pelo espaço. O transmissor também processa uma ou mais características da energia de alta frequência, para que ela transporte informações desejadas, ou seja, programação. UIT, União Internacional de Telecomunicações, organismo vinculado à Organização das Nações Unidas, responsável pela coordenação musical das telecomunicações. Aliás, coordenação mundial, amigos. Responsável, Organização das Nações Unidas, responsável pela coordenação mundial das telecomunicações. É a entidade sucessora da Liga Telegráfica Internacional, fundada em 1865, para regular as transmissões telegráficas mundiais. Vinheta é um sinal identificador do programa, pequena peça sonora, geralmente composta por voz e sons, músicas, efeitos, etc. Anuncia abertura, encerramento, quadro, intervalo, entre outros. Watt, unidade de medida de potência equivalente a 1 joule por segundo. O múltiplo mais usado é o kilowatt, equivalente a 1000 watts. Ok? Então, bem interessante essas informações, trazendo aí as letras ou seja, trazendo dentro do glossário do rádio as letras. Bem interessante. Quis aqui trazer para os amigos. Bom, já vou deixar para o nosso próximo programa algumas técnicas em ondas tropicais. Então já fica aí a dica para os amigos, não perderem o nosso próximo programa, que vamos estar aí trazendo mais informações de X. Certo? Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje o programa Boletim DX teve a sua edição número 217. A todos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias, e até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. Porque você merece. Simplesmente diferente.